Olá, vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre moldagens. Tem vários dentistas do laboratório que têm muita dúvida em relação à moldagem, tem que ficar repetindo moldagens muitas vezes. Vou falar primeiro em relação a materiais, depois vou falar sobre afastamento gengival, depois vou falar sobre a moldagem em si e depois sobre vazamento. Então, para a gente começar, a escolha do material de moldagem é muito importante. É lógico que hoje nós temos scanners intraorais que ajudam muito a fazer o trabalho sem precisar dos materiais de moldagem muitas vezes. Então, hoje, para a gente falar de materiais de moldagem, eu dividiria os materiais de moldagens em 3 tipos somente. Para moldagem de prótese fixa, tá? Não estou falando de moldagem de prótese total, não. Moldagem de prótese fixas, nós temos os silicones de adição, silicones de condensação e alginatos. Existem outros tipos de elastômeros aí mais que eu não vou entrar muito em detalhe dele porque não é importante aqui nesse momento. Então, para saber sobre a escolha de alginato, silicona de condensação ou silicona de adição, eu digo o seguinte: para você fazer moldagens, se você vai fazer o vazamento dentro do seu consultório, pode-se usar sim silicones de condensação. Se você vai enviar para o laboratório, mesmo que o laboratório seja em sua cidade, dê preferência para os silicones de adição. Por que isso? Porque quando a gente utiliza um silicone de condensação, aqui eu não estou falando de marca, mas todo silicone de condensação ele tem uma estabilidade dimensional muito pequena. Então, com o transporte, com o calor, na garupa do motoboy, por exemplo, transportando dentro da cidade, ele vai perder essa estabilidade. Já os silicones de adição, ele tem uma estabilidade dimensional de até 7 dias. Então, na hora de você escolher silicone de adição ou condensação, você pode escolher o primeiro fator seria o tempo para o vazamento. Então, se você faz um vazamento bem feito no seu consultório, você pode sim utilizar um silicone de condensação. Se você manda para o laboratório, prefira sempre o de adição. Mas se quiser usar dentro do seu consultório também o de adição, ele tem uma qualidade melhor de cópia também. Na hora de fazer a escolha do material, se você escolheu o silicone de condensação, cuidado para que você tenha a medida correta. Por quê? É muito importante que você siga o que o fabricante manda. Por exemplo, o fabricante manda para cada uma pazinha desse material, você utilizar de catalisador uma quantidade de catalisador. Então tem que ter o cuidado de colocar o material numa condição que ele ocupe toda essa parte. Então essa quantidade é o suficiente. Muitas vezes o dentista faz o quê? Acelera esse processo aqui, ou então fica fino. Outra hora ele fica demorando muito, olha, vai ficando grosso isso aqui, ó. Então, o ideal é fazer com que o material tenha a mesma espessura da boquinha aqui do bico de onde que o fabricante mandou. Por isso que cada bico tem uma espessura diferente. Por exemplo, o bico do silicone fluido é maior. Então, na hora de colocar o silicone fluido, não faça sticker assim não. Ele tem que ter a espessura do bico. Ó, a mesma espessura que tem o bico ali tem que ter o silicone aqui na hora que você for dispensar o silicone. Então, tendo esses cuidados, manipular corretamente. Na hora de manipular o silicone de condensação, como eles são 2 pastas aqui, muitas vezes eu vejo o dentista colocando e ficando tudo na luva dele, todo o catalisador na sua luva. Então, o que você tem que fazer? Ó, estica esse material, olha, esticou, fecha, junta aqui, você não está vendo mais ó, o catalisador. Estica de novo, fecha. Estica novamente, vai fazendo isso várias vezes. Cada vez que você tá dobrando aqui, ó, você vai 2, depois vai 4, depois vai 8, 16, 32. É uma sequência muito rápida ali que você está aumentando o número de vezes que você está passando, está dobrando esse catalisador. Agora sim, olha, eu posso manipular o catalisador e manipulando o catalisador aqui, ele vai ficar totalmente homogêneo e não vai ficar nada na luva. Por quê? O catalisador ficou preso dentro do silicone denso. Então, na hora que fizer essa parte do catalisador, tem que sempre procurar a fazer dessa maneira aqui. Outra coisa, na hora de misturar o catalisador no fluido,
eu vejo dentista misturando de qualquer maneira. Então, o jeito correto de você misturar é pegar a quantidade de catalisador com a espátula em pé, olha, faz assim, ó, que você vai ter um espalhamento bacana desse catalisador. Agora sim, você vai fazer, olha, espalhando para um lado, espalhando para o outro, de uma maneira que você limpe sempre a espátula. Tá vendo onde que eu limpei aqui, como que ficou com muito catalisador aqui? Então a gente junta de novo. Isso aqui você vai misturar aproximadamente 40 segundos. Você vai ter mais 1 minuto depois para colocar isso em boca do paciente. Então, dessa maneira aqui, você vai ter um silicone adequado. Olha, nada de falta de misturas no seu produto aqui. Está bem misturado. Para a gente utilizar o silicone, olha, esse aqui já catalisou, tá vendo? Mas só que você tem que marcar tempo, tá? Não se esqueça de marcar o tempo. Por quê? A partir do momento que você começa a fazer a manipulação, seja do denso ou seja do fluido, você tem que marcar o tempo. Por quê? Cada fabricante manda colocar num tempo adequado. E o que eu vejo muitas vezes acontecendo em consultórios ou mesmo nos cursos que eu ministro é a pessoa ficar aqui, ó, apertando um pouquinho para ver se já está catalisado. Se você aperta um pouquinho para ver se está catalisado, você vai achar que já está numa resistência suficiente. Remove isso da boca. Quando você remover da boca, ele não vai ter resistência suficiente e ele vai deformar a sua moldagem. Então, tempo é ideal. Olhe no fabricante. Em média, os fabricantes falam de 4 minutos a 4 minutos e meio para esse material. Então, ou seja, você vai ter 4 minutos a 4 minutos e meio desde a hora que você começou a manipular o catalisador. E aqui é a mesma coisa, você vai ter 4 minutos a 4 minutos e meio em média para você, desde a hora que você mistura aqui. Então, esse aqui é o jeito correto de você misturar o catalisador no silicone de condensação. Logo em seguida eu vou falar sobre como você vai fazer essa moldagem. O silicone de adição, você tem que ter o cuidado para misturar partes iguais. Então, o silicone de adição, geralmente ele vem em 2 partes. Olha, vem uma parte que é a base e outra parte que é o catalisador. Então, esses dois aqui não podem se misturar. E o que a gente mais vê é pessoas tirando a base daqui e com a mesma pazinha indo no catalisador. Se você faz, tira com essa pazinha aqui, ela está contaminada de base ou de catalisador e leva no outro, você contamina os 2 materiais, você estraga o seu material. Então, cada fabricante vai usar uma cor diferente de material. E o que a gente muito vê aí mandando para o laboratório é usando esse silicone denso, porém usa o silicone fluido de outro fabricante. Isso é complicado, por quê? As propriedades dos silicones não são iguais, são fabricantes diferentes com propriedades diferentes. Isso também faz com que ou não tome a presa correta, ou mesmo ele se desloque o fluido do denso. Então, se você está usando o denso dessa marca, use o fluido dessa marca. Se você está usando o denso dessa marca, que use o fluido dessa marca. Ok? Desse jeito você vai ter uma moldagem, utilizando o material corretamente, você vai ter uma moldagem mais precisa e que você consiga fazer com que tenha uma prótese mais bem adaptada no trabalho.